Olá, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Digital. E o tema de hoje vai ser Voto de Simplicidade. E a base bíblica que está na nossa lição hoje se encontra em Mateus 10,16, que fala assim: Eu o estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Todos os seguidores de Cristo são chamados para um voto de simplicidade. Não é algo que você fale assim, eu vou fazer, não vou fazer. Não, é um dever. Se você fala e propaga que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, você tem que ter a certeza que Ele só vai te pedir uma coisa quando é relação ao dinheiro: simplicidade. E bom, qual é o significado de simplicidade? O autor da nossa revista, ele propõe aqui para nós 9 significados. Bom, o primeiro ele fala o seguinte: unidade de coração e singeleza de propósito. A gente precisa compreender claramente qual é o nosso sentido, por que a gente está aqui na Terra, o que a gente tem que fazer. E bom, ele fala que nós temos que ter só um desejo, o desejo de obedecer a Deus. Em segundo, ele fala que temos que ter um único propósito, que é glorificar a Deus em todas as coisas que nós vamos fazer. E por último, ele fala assim, ter só uma utilidade para o dinheiro. E qual seria essa utilidade? Como a gente viu na última aula, fala sobre propagar o reino de Deus, ou seja, investir em pessoas. Bom, e o segundo significado que ele dá aqui pra gente é sobre a alegria na boa criação de Deus. Agora faz um exercício comigo. Respira, faz assim comigo, ó. Solta, vamos de novo. Solta. Bom, agora acho que você percebeu que você respira, né? E aqui o texto fala sobre quantas vezes a gente tem dado valor a coisas simples que já está inclusas na criação. Então, uma vida de simplicidade é dar valor às coisas boas que Deus criou pra gente. Bom, e o terceiro significado que ele dá pra gente é sobre o contentamento e a confiança. O primeiro que ele coloca aqui, a referência é não andeis ansiosos, que está em Filipenses 4:6. Bom, quando a gente já viu, né, de nós mesmos, que a gente fica preocupado, a gente fica ansioso sobre o que vai acontecer amanhã, se a gente vai ter dinheiro na conta, porque as contas estão vindo, a gente precisa pagar, a gente fica preocupado com o que a gente vai comer daqui a pouco. Então a Bíblia fala pra gente não andeis ansiosos. Bom, e a segunda coisa que ele coloca aqui pra gente é nada tendo, mas possuindo tudo. Então eu tenho certeza que se eu perder isso aqui, eu tenho certeza que eu não perdi nada. E por último ele coloca assim, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, que se encontra em Filipenses 4:11. Então a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Então a gente tem que ter a certeza que a gente tem que viver contente, independente da situação que a gente esteja passando. Dei mó de coach agora, né? Bom, e o quarto significado que ele coloca aqui pra gente é a libertação das garras da cobiça. A prisão à cobiça faz com que a gente coloque as coisas acima das pessoas. Ou seja, quem está prisioneiro da cobiça se importa mais com ter e não com ser. Então, se a gente quer seguir realmente o que Jesus falou pra gente, a gente tem que colocar aquilo no qual ele mais amava, que eram as pessoas. Então, se a gente quer ter uma vida de simplicidade, devemos colocar prioridade nas pessoas e não nas coisas. Bom, o quinto significado fala sobre a modéstia e temperança. Como é que a gente deve, direcionar o nosso recurso? A gente deve direcionar o nosso recurso em relação às nossas necessidades humanas. Comer, dormir, ir ao banheiro. Então, quando ele fala essa parte de modéstia e temperança, a gente não deve investir os nossos recursos em ostentação. Para. Antes de você continuar assistindo aqui a EBD, eu quero que você já comente aqui embaixo a palavra-chave. Então a palavra-chave de agora é ostentação, hein? Quero ver todo mundo aqui comentando embaixo. Bom vídeo. E no sexto ponto, ele fala sobre o recebimento da provisão material com gratidão. A simplicidade, ela não promove privação, e sim a gratidão. Ou seja, não interessa se você está vivendo um momento ruim ou um momento bom. Você tem que ser grato por aquilo que Deus tem colocado em sua vida. Então, Deus prometeu ao povo de Israel: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. A completa privação pessoal, ou seja, a gente achar que ser simples não é poder conquistar as coisas, não tem nada a ver com simplicidade. Simplicidade é natural. E no sétimo, ele fala sobre o uso do dinheiro sem abusar dele. Quando a gente está no poder do Espírito Santo, a gente tira do nosso coração o dinheiro e colocamos a serviço de Cristo. Ou seja, a vida abundante que fala aqui não é definida pela riqueza. E por isso em momento algum, a gente deve se apegar às coisas. Porque as coisas deste mundo não servem pra gente. Então, a gente deve sim ter contato com elas, mas não nos apegar.
Então, a gente pega o nosso dinheiro e temos que ter um direcionamento. A gente tem que usar esse dinheiro a serviço do Senhor. Ele tem que estar disponível, que é a próxima que a gente vai falar. E no 8º, ele fala sobre disponibilidade. A gente tem que abrir mão de todo momento querer sempre comprar uma coisa melhor ou maior. E ele deixa um texto aqui que fala sobre: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que o tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, a gente tem que usar o nosso dinheiro, o nosso trabalho, para as necessidades humanas. E no último ponto, para fechar toda essa parte de qual o significado da simplicidade, ele fala sobre a doação com alegria e generosidade. Então, quando a gente entrega o produto do nosso trabalho, aquilo que faz com que a gente viva todos os dias, quando a gente trabalha das 8 às 6 horas da tarde, que é o nosso produto, aquilo que a gente recebe no final do mês, ele fala que a gente reconhece que aquilo que Deus nos deu não pertence a gente, pertence a Ele mesmo. Então, a gente começa por onde? A nossa própria vida. E ele fala aqui, deram-se a si mesmo primeiro, 2 Coríntios 8:5. Disse Paulo acerca das igrejas da Macedônia. E ele deixa uma reflexão aqui pra gente. Cristo deixou grande exemplo de simplicidade e humildade. Quais atitudes diárias demonstram que você tem seguido o exemplo de Cristo? Será que na minha vida eu tenho vivido simplicidade? Agora a gente vai para a próxima parte que fala sobre aprendendo a doar, que tem tudo a ver entre o que você já acabou de ver sobre qual é o significado da simplicidade e como a gente pode aprender a doar, que isso está bem incluso na simplicidade. Aprendendo a doar. Se a gente levar a sério aquilo que a Bíblia nos diz a respeito do dinheiro, a gente percebe que a melhor opção para a gente fazer é doá-lo. Então, quando a gente doa esse dinheiro, a gente deve doar com generosidade e com alegria. Então, veja agora as principais atitudes que a gente deve ter nessa área de nossa vida. Bom, e o primeiro passo nessa caminhada sobre aprender a doar, ele coloca aqui, ofertar proporcionalmente, começando com 1/10 de nossa renda. O dízimo já é um princípio que já vem desde o Antigo Testamento, mas o que ele fala aqui é sobre que nem Jesus, nem os apóstolos limitaram as ofertas ao dízimo, eles foram além. Então, não é mais sobre o dízimo, mas sim o que a gente faz, qual é a nossa generosidade e o nosso sacrifício. É isso que evidencia. E aqui ele coloca aqui, Marcos 12, de 41 a 44. A viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas, tudo que ela possuía. Ela foi além daquilo. Em Atos 4, 36 a 37, Barnabé vendeu um campo e ofertou todo o valor para a igreja. Então, o valor nesse momento é relativo. Enquanto uma deu só 2 moedas, que era aquilo que ela tinha, o outro doou o campo. Então, o valor é relativo, mas o significado é absoluto. Então, a gente deve parar um pouco e parar para pensar, poxa, sim, é interessante a gente dar o dízimo é importante para a igreja local, para fazer os projetos. Mas será que você tem ido além disso? Bom, e no nosso segundo passo, fala sobre manter equilíbrio entre doação racional e doação de risco. Quando a gente começa a ofertar, a gente encontra um perigo, que é quando a gente exagera ao calcular o quanto a gente tem que dar e para quem a gente tem que dar. E isso acaba gerando um espírito de avareza na gente. A gente fica justificando se a gente está doando para aquele porque ele fez isso. Eu dou pro Rafael que está aqui, eu dou pro Lucas que está aqui porque é meu amigo, porque eu conheço. Então, isso gera um espírito de avareza na gente. A gente fica selecionando para quem a gente vai dar. Em Mateus 26, do 6 ao 13, ele fala sobre a mulher que derramou um tesouro sobre a cabeça de Jesus. E os discípulos naquela hora tiveram uma reação totalmente diversa sobre a que Jesus teve. E eles começaram a falar, caramba, que desperdício, porque essa mulher fez isso com esse tesouro, qual a finalidade disso? E Jesus entendeu aquele ato. Aquele ato ele viu como uma oferta oportuna, racional e responsável. E essa mulher, ela não parou para ver, é Jesus, é aquilo, é isso, o quanto eu tenho que dar. Ela foi generosa, ela teve um coração generoso e deu aquilo para que ela era importante. Não interessa o número, não interessa para quem é, mas sim a intuição e sim aquilo que você tá no seu coração no momento, na hora de fazer a entrega. E no nosso terceiro passo nessa caminhada, fala sobre a gente encontrar heróis anônimos de lugares desconhecidos que precisam do nosso apoio e recursos. Eu lembro muito bem na época que eu jogava bola na rua, que sempre tinha um menino muito bom, que se diferenciava e tudo mais, e também tantas outras pessoas que a gente encontrava ali no nosso meio. E aí eu fico pensando, caramba, por que ele não atingiu? Qual a diferença dele para outros profissionais, outras pessoas que exercem a função agora? Talvez falta investimento,
ou também falta apoio. Então, quanta gente passou na nossa vida, quanta gente passou nos nossos caminhos e a gente às vezes deixou de apoiar, deixou de incentivar. Então, o que fala aqui sobre isso é que a gente deve incentivar essas pessoas, a gente deve apoiar, não só financeiramente, doar sem tentar receber. Desde a igreja primitiva, o dinheiro nunca foi usado como poder sobre as pessoas, sobre as coisas, mas sim de amor. Então, se a gente recebeu de graça, por que a gente fica cobrando, por que a gente fica julgando se a gente deve ou não? Então, se a gente recebeu de graça a vida de Jesus, o sacrifício que ele fez, também de graça nós damos. E no nosso próximo passo nessa direção, fala sobre doar a própria vida, assim como fazemos com o nosso dinheiro. Qualquer pessoa pode doar sem amar, mas é impossível, é impossível a gente amar sem se doar. E como a gente pode entender isso de uma melhor forma? Ele deixou aqui 3 versículos muito importantes que mostram isso na prática. Em primeiro tá em João 3,16. Deus amou tanto o mundo que fez alguma coisa. Deus amou tanto ao mundo que deu seu único filho. E no próximo, em 2 Coríntios 8,5, antes de ofertar, entregaram primeiramente a si mesmos. E por último, em Atos 9, do 36 a 43, Tabita fazia túnicas e vestidos para as viúvas de sua cidade. Então, se a gente contextualizar isso, parafrasear, seria assim: Tabita fazia máscaras para as viúvas, para o pessoal do seu bairro, da sua cidade. Então, a gente tem que descobrir formas que a gente possa doar na nossa vida, sabe? O dinheiro é importante? Sim, é legal, a gente já falou sobre isso um pouco atrás, mas a nossa vida é o ponto, o ápice daquilo que a gente pode doar, doando tempo, prestando serviços, no que você é bom, no que você sabe, qual é a sua profissão. Pessoas gostariam e pagam caro todos os dias para ter acesso a isso. Então ajude alguém que precisa, alguém que está começando, assim como um dia você também foi ajudado. Então utilize naquilo que você é bom, dê o seu tempo e também dê a sua vida pelo seu irmão. Busque conselheiros para que ajude na direção das suas doações. Se você está pensando em doar, se você está vendo todas as lives que estão acontecendo agora, é bastante importante você, não só pelos fatos ou pelos números que aparecem o tempo todo, 12 toneladas, conseguimos arrecadar 20 toneladas. Mas tenha um mentor que te direcione, um mentor que te diga o melhor caminho que você pode começar nessa vida de doação. E a reflexão que ele deixa aqui pra gente é que doar é um ministério feliz e generoso. Ou seja, você e eu foi chamado. Não tem uns que foram chamados, outros não. Todos nós fomos chamados para exercer esse ministério. Então, como anda a sua vida de doador? Como você pode observar tudo aquilo que foi falado na parte 1, qual o significado de simplicidade, e as questões práticas aqui, como é que você pode começar aplicando hoje em sua vida? Eu sei que você deve estar na sua casa agora, não pode sair, mas como é que você começa a aplicar isso na sua vida? Estudando a parte do tópico 1 e o tópico 2. E para a gente concluir a nossa lição, o nosso capítulo, porque na próxima semana a gente já vai entrar sobre outro tema. E aqui, nessa conclusão, a gente aprendeu que existem 2 faces do dinheiro. A face sombria, como foi falado nas outras aulas, e a face luminosa. A face sombria faz com que a gente tenha sentimento de vingança, que a gente tenha cobiça em querer conquistar as coisas ao todo tempo. Já a face luminosa fala sobre a generosidade, que leva-nos à benevolência e também que nos leva à paz. O voto de simplicidade é o caminho que nos já coloca prontos para exercer aquilo que nós aprendemos. Então, a simplicidade não vai nos guiar nesses caminhos de benevolência e paz. E aqui, para finalizar, eu acho que não teria melhor outra forma de finalizar essa lição, esse estudo que a gente teve sobre o dinheiro, com uma frase de John Wesley, que diz assim: ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder e doe o máximo que puder. Não interessa aqui nessa frase, ele nos mostra que não interessa o quanto você ganha, mas sim o quanto você está disposto a guardar e também quanto você está disposto a doar. O dinheiro não é um bom servo, mas sim um ótimo escravo. O dinheiro é ótimo para a gente ajudar aquelas pessoas que precisam, sabe? E não para o bem próprio. Grandes homens que passaram por essa terra, grandes homens que têm muito dinheiro que a gente vê na TV, como Bill Gates, esses caras, eles têm um espírito altruísta, ou seja, eles ganharam tanto dinheiro e, usando o exemplo do Bill Gates, ele já não é mais o homem mais rico dessa terra por um simples motivo. Ele doa muito daquilo que ele ganha. E por que não acaba o dinheiro dele?
porque Deus realmente se importa com isso, sabe? Então, ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder e doe o máximo que puder. Tão perto que eu não vi, do lado eu tão distante, fui cego, não percebi que ali estava alguém tão importante, tão perto que eu não vi, do lado eu tão distante, fui cego, não percebi que ali estava alguém tão importante. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, ó Pai, por esse estudo que nós tivemos. Pai, como a música que o Rafael cantou aqui pra gente, que nos fala sobre tão perto e eu não vi, ó Pai, do meu lado e eu tão distante. Agora que começou em alta essas lives, a gente percebe que realmente dava para nós fazermos aquilo que a gente muitas das vezes fechou os olhos, tampou a nossa vista. Quantas vezes a gente teve pessoas ao nosso lado, ó Pai, que a gente acabou deixando passar oportunidades de abençoá-los, ó Pai, porque a gente foi egoísta, porque a gente não deu aquilo que a gente podia nos dar. Ó Pai, eu também venho pedir, Senhor meu Deus, que ilumine a vida, ó Pai, de cada um que está vendo esse vídeo, não importa a data, se está vendo hoje, no dia que foi lançado, ou daqui 1 ano, 2 anos, mas que possa aprender, ó Pai, o que é o voto de simplicidade, o que o Senhor se preocupa em nos dizer em grande parte da Bíblia em relação ao dinheiro, ó Pai, que possamos ter uma atitude reta sobre a nossa vida financeira, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos aqui deixados. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.